Redoma de vidro e a mulher que não consegue se enxergar na menopausa. O que ela anda fazendo aí, onde ela se encontra nesse contexto pessoal da sua vida, né? Ela se coloca. Eu penso até que essa redoma de vidro é sabe aquele porta-queijo de vidro? Ou até um pote de vidro e a gente se ver ali dentro presa nessa redoma, assim, sem poder estar em contato com o mundo, com as pessoas, passou naquele seu mundo interior, né? É bem isso, né? Essa redoma de vidro, que a gente pode também pensar num porta-bolo de vidro, que a gente fica ali dentro o tempo inteiro, né? Preso ali dentro com nossos pensamentos, né? É a redoma de vidro e que a mulher precisa se ver nessa menopausa, né? Essa é a questão. E você vai entender aqui nessa live, é bem interessante, que mesmo tendo feito muito, mesmo tendo feito bastante, menos que todo mundo não te valoriza pelo que você fez, mesmo que os outros não consigam enxergar, e você sabe que fez, e você continua a fazer do mesmo jeito, e está tudo bem. Mas agora é preciso você se olhar, você se cumprimentar, você entender o quanto que você é importante para este momento prioritariamente. Eu vejo muitas mulheres dizendo, né, que odeiam a menopausa, que não gostam da menopausa, por que tem que passar por isso, né? Deus não é justo e a mulher ainda tem que passar pelo período de menopausa. O fato é que você vai descobrir que ainda dá tempo de você sair dessa redoma e de você se encontrar nessa fase da menopausa. E aí eu vou trazer para você uma pequena lembrança de um livro que eu já li, eu não sei se você já leu, chamado Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. O que ela traz? Ela traz, na realidade, é um romance. Esse romance é um romance semi-autobiográfico. Na realidade, é a vida da Sylvia. Porém, ela retrata a personagem Esther. Esther Greenwald. Esse é o nome dessa protagonista, né? E ela fala da Esther e coloca, assim, os aspectos econômicos da mulher, né, em 1950, os aspectos emocionais dessa Esther, como chegar no casamento, né, um casamento virgem, como é viver no subúrbio de Boston e passar por todas as pressões. Então, a Esther é uma jovem universitária. É muito interessante, aí no final da live nós vamos trabalhar aqui, né? Essa é a grande promessa da live. Você sair daqui com recomendações de como sair dessa redoma de vidro que você pode estar enfrentando na menopausa e às vezes não sabe. E se enxergar nesse contexto. É esse o objetivo maior dessa live. Você aí que está chegando, você aí que está ouvindo, seja muito bem-vinda. E até o final dessa live nós vamos falar sobre recomendações de como conseguir se olhar, se enxergar e sair dessa redoma de vidro. Então, Esther, ela vive mergulhada numa crise existencial. E a gente vai fazer aí uma analogia com a vida da mulher atual, como é a vida, né, da Esther. E ela faz tudo para ser feliz. Ela tem a beleza, na realidade ela tem a beleza, ela tem a inteligência. Ela estudava numa universidade e que ela era uma aluna muito brilhante, tanto que ela foi chamada para fazer estágios em Nova York, numa revista assim, super renomada à época. E ela fazia de tudo, mas ela sentia o quê? Uma desorientação na fase da vida dela. Ela era jovem, mulher de 30 anos, e ela sentia uma profunda tristeza. Com o passar dos dias, ela continuou mergulhando nessa crise existencial, que se aprofundou até com uma depressão grave, e mesmo na agitação que ela tinha da família, da cidade, e de ser bem-sucedida, né? Ela trabalhava com artes, então ela era poetisa, ela escrevia, ela tinha já publicado alguns trabalhos, e trabalhando nessa revista ela desenvolveu muito mais a capacidade intelectual. Mas ela vivia sufocada, ela vivia aprisionada dentro de si mesma
como se estivesse vivendo mesmo uma redoma de vidro. E aí ela retorna para a casa da mãe dela, sem conseguir retomar os estudos, num processo de tremenda deteriorização mental. E aí ela foi internada, ela recebia, em 1950, 50 e poucos, ela recebia eletrochoques na internação dela. E o livro mostra para a gente assim, esse esvaziamento da mulher, né, esse colapso e tentativas de reconstrução também que a Esther tinha. E ela mostra isso para a gente. Mas o que a gente vê assim qual a metáfora desse livro? O que mais me impactou ao ler esse livro? Ela escreveu uma frase que me chamou muita atenção. Onde quer que eu estivesse, na cama de um hospital ou não, eu carregava a redoma de vidro comigo. Mulher, será que tu carrega essa redoma de vidro? Né? Fazendo aqui uma analogia da vida da Esther, né? Que conta a Sílvia. A gente sabe que esse contexto dialoga muito com as pressões sociais que a mulher passa. Nós sabemos disso. Nós sabemos também que tem aí uma pressão por perfeição, a gente tem uma pressão de ser a boa filha, a gente tem uma pressão de ser a boa profissional, a boa esposa. Essa perfeição faz também com que a gente se desconecte do nosso corpo, e a gente vai perceber isso, às vezes, lá na fase da menopausa. A gente vai percebendo que não só a desconexão como falta de prazer, por exemplo, né, de viver, ter a alegria de viver, como estranhamento, às vezes até um julgamento interno a gente é capaz de fazer. A gente é capaz de ficar só, se sentir solitária, nós somos capazes também de ter crise de identidade, né? Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Né? Qual é a minha missão? O que eu tenho por fazer? Será que eu sou aquilo que as pessoas esperam por mim? A gente pensa muito nisso. Mas aqui, vamos dizer para a gente como é que a gente constrói essa redoma ao longo da nossa vida. Vamos pensar lá como criança. A gente tinha aquela coisa de não incomodar ninguém, de ser boazinha, e aí a gente tem os papéis sociais de mãe, de esposa, de mulher, de cuidadora, e sempre já tem aí a gente sempre por último. O fato é que, quando chega o período da menopausa, o corpo não te pergunta se vai sofrer alterações. Vou bater aqui na tua portinha, eu posso entrar agora? É o fogacho. Seja muito bem-vindo, fogacho, mas eu não te aceito. Não tem, ele não vai te perguntar. Posso entrar? Sim, é a insônia. Eu vim passar um período com você. Eu posso entrar? Ele não te pergunta. E aí, esse esgotamento que a gente vai tendo por tudo isso que eu aqui coloquei, a gente não consegue reservar nada para si. Isso está no nosso inconsciente. A gente não consegue trazer nada para si. E aí, se eu começar a me enxergar, né? O que significa se enxergar? Não é voltar, eu não tenho como me enxergar e voltar para a Flávia de 30 anos. Eu não tenho como me enxergar e trazer a Flávia de 20 anos para a minha realidade, porque não vai se adaptar mais ao meu corpo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aceitar e aprender a me cuidar no momento em que eu vivo hoje, na realidade do que eu vivo hoje. Então, olha como é possível, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Pequenos gestos diários de atenção, né? É uma escolha. Pequenos gestos diários de atenção. Mulher, já deixa tudo prático, já deixa tudo fácil, aquilo que vai te dar a boa impressão para você. Já deixa tudo prático, já facilita o teu dia. A organização na mulher na menopausa, ela facilita, porque você vai, em alguns momentos, ter a névoa mental. E o fato de você lembrou naquele momento, já faz, já escreve. Não fica aguardando, se enxergar de novo. Olha com respeito para os teus próprios limites. Isso vai facultar também que você vai entender
Se eu posso esquecer, então já vou fazer, já faz, porque eu posso esquecer. Se eu tenho um objeto que eu preciso levar para sair e eu lembrei, olha que coisa boa você ter lembrado. Já coloca para você na tua bolsa para você sair e levar. Seja lá o que for que você fez de errado na tua vida, abre mão da culpa. Isso é se enxergar. E quando a gente fala de se enxergar, a gente vê também que a cultura do sacrifício ensina às vezes a gente não se enxergar. Ou é a cultura que vem de sacrifícios, como por exemplo, a mulher que é educada para servir, para ser boa mãe, para ser boa esposa, para ser a mulher forte, a guerreira, a corajosa. Tudo isso tem até estudo que mulheres com mais de 50 anos assumem, mas nem precisa de estudo na realidade para falar isso para vocês, mas para trazer aqui a Organização Mundial de Saúde. Ocupam 80% da carga de cuidados familiares. Eu não estou nem só falando de cuidados financeiros, eu estou falando de cuidados no modo geral, de atenção à família. Uma mulher que tem uma pressão, uma cultura de sacrifício, e na realidade somos todas nós que trazemos essa cultura, e que às vezes é até muito difícil a gente olhar para si por conta disso. Porque se você tiver que fazer escolhas hoje, que tiver que beneficiar a você por algum momento, talvez você fragilize na hora de fazer essa escolha. Uma escolha financeira, por exemplo, uma escolha até de você doar o seu tempo em detrimento de algo que você já tinha programado, já tinha pensado em fazer e você não fez. E a gente vai percebendo que existe também aí o próprio papel da mulher no sacrifício, mas existe também uma sobrecarga estrutural que a gente acaba desempenhando na nossa vida. E essa menopausa ela é encarada muitas das vezes como abandono de si, né? E a gente vê que a queda hormonal ela afeta sim, ela afeta o humor, isso aí já é dito pelos estudos científicos, a gente vai ter alteração no sono, a gente vai ter alterações metabólicas, mas é uma fase que a mulher ela é capaz de normalizar tudo. Deixa tudo assim, né? Suporto tudo no silêncio, suporto tudo na redoma de vidro. E aí, ao passo, a gente aqui não quer nem mais retratar a Silvia para falar do processo que a gente passa sob pressão, e aí cada mulher sabe as pressões que passa, sabe a redoma que vive. E a gente também tem uma pressão muito que significa muito para muitas mulheres, né? É a sociedade não validar a mulher mais velha. Por quê? Eu sempre conversei muito com mulheres mais velhas, principalmente nas internações hospitalares. E a mulher mais velha, a gente vê que muitas das vezes ela não é ouvida, menos vistas, menos respeitada. A gente vê os profissionais da saúde mais jovens também não dando atenção devida quando essa mulher chega na unidade hospitalar. E a gente vê que esse emocional, o nosso próprio emocional, sente um silêncio. A gente sente um silêncio. E esse silêncio, muitas das vezes quando falamos, nós somos chamadas de dramáticas, somos chamadas de exageradas, somos chamadas de histórias, né? E aí a gente sabe que tem muita dor emocional também aí. E quando a gente não dá importância para esse autocuidado feminino, nessa fase da menopausa, e parece para muitas pessoas que convivem com a gente que o autocuidado é um exagero. Eu tenho mulheres que vão fazer atividade física de manhã e no final do dia. E esse cuidado é frescura, que esse cuidado é excesso de zelo, mas até chegar uma doença, se você não fizer. E aí, quando a doença chega, você vai a um consultório médico e você vai ouvir as mesmas coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o autocuidado, tem que ver a alimentação, tem que ter conexão. Só que se o médico prescreve, o profissional da saúde prescreve isso para você, e ele não te acompanha na tua casa, e você retoma, e essa gestão
esse período que você ficou na sua casa, você não conseguiu realizar o autocuidado, significa dizer que você não deu a importância. E por que que isso você não deu a importância? Será que não está aí a menopausa sendo encarada, ou até mesmo um abandono de si, e você não está enxergando isso porque você está nessa redoma? Será que você ainda não conseguiu sair desse pote, né, e enxergar nesse período de climatério, menopausa, a importância desse autocuidado? E você sabe que tem que fazer, mas você ainda não faz porque você está nessa redoma e você não consegue se enxergar como merecedora disso. Porque o merecimento, ele não é uma conquista. Ele já está aí dentro de você. Ele já está. Aciona o botão do merecimento, por favor. Aciona aquilo que de melhor vai trazer para você se reconectar até mesmo com a tua dignidade. Porque imagina, o que me leva a não cuidar de si? O que me leva a estar presa nessa redoma em que eu não tenho uma atitude ainda, né, viável para eu chegar até lá? É construção de hábito? Sim, é construção de hábito. Porque se a gente não vai colocando toda a nossa força, todo o nosso merecimento, fica muito mais difícil nós encontrarmos esse caminho. E eu costumo dizer aqui para as mulheres, é no caminho que se faz a caminhada. Então, se você não sair dessa redoma de pressões, nesse contexto todo que resumidamente nós falamos aqui, vai ser muito mais difícil de você conseguir ter esse discernimento. Você já tem? Sim, você já é uma mulher madura, você tem discernimento. Você sai de um consultório sabendo o que você tem que fazer. Você já está aqui ouvindo o que você precisa fazer para identificar os seus pontos de melhoria. Mas o que vai trazer para você se você não assumir o seu lugar na sua própria história? Se não conseguir fazer, as doenças vão chegar? Vão chegar. Porque juntamente com a menopausa, período de climatério, você está caminhando para o envelhecimento. E você também tem uma outra portinha aqui, que é o seu histórico familiar. Então, você tem 3 fases que vão, né, 3 condições que vão ser entrelaçadas, e ainda você está nesse período. E o não se enxergar, né? Como é que você pode se reconectar com todo esse direito, com todo esse merecimento? Como é que eu posso me reconectar com isso? É assumir o seu lugar dentro da tua própria história, mas acima de tudo é saber que cuidar de você é uma justiça até emocional. É uma justiça emocional. É uma justiça em que te traz, né, te mostra, esclarece para você, e você já está aqui, você já está ouvindo, a importância de se enxergar e ter coragem de sair dessa redoma de vidro para poder dizer assim, olha, hoje eu escolhi por mim. Eu escolhi em fazer o meu diferente. Eu escolhi em assumir uma postura, né? Não aquela que eu tinha lá no passado, não, essa não vai retomar, mas a aceitar que é um momento que você não precisa suportar tudo que você suporta sozinha, no silêncio, né? E o corpo, ele não vai te perguntar, mas você sabe que você não precisa suportar no silêncio. E o que é suportar no silêncio? É não valorizar aquele sintoma que você está tendo e deixar com que ele até atrapalhe a tua vida. Você tem que se dar o direito desse sintoma, ele ser cuidado, para que você não avance em situações que lá, muito próximo, vai te trazer aí uma doença que você poderia evitar. E aí a gente vai dizendo assim, quando você dá nome para o que você sente, dá aí um nome para o que você sente. Aí você vai dizer menopausa, escreve aí no seu caderninho.
Menopausa é o nome que eu posso dar. Mas para dar esse nome, você vai aí substituir. Eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou triste. Esse é o primeiro passo de você sair da redoma de vidro, é você entender que você pode dar nome para o que você está sentindo. Uma outra dica, né? Dica não, recomendação que eu dou para você sair dessa redoma de vidro é romper com a culpa. Mulher, não precisa falar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. A culpa ela é uma construção social que você consegue desfazer da sua consciência e até de que você não tem culpa de tudo isso que você está pensando aí sozinha. Compartilha essa culpa, porque se você trouxer essa culpa só para você do acontecimento da tua vida, ela vai ser geradora de você permanecer nessa redoma de vida. Compartilha, divide essa culpa silenciosamente com outras pessoas, ou com uma cultura, ou com o momento em que você vivia. Essa decisão ela não foi exclusivamente responsabilizada por você. Com certeza, algo interferiu no processo que te levou a essa culpabilidade. Uma outra coisa, crie um compromisso diário mínimo com você. 5 minutos por dia para algo que te fortalece, por exemplo. Com calma, com atenção, sem correria. Tipo, desligue o celular mais cedo. Né? Deita mais cedo. Pequenos atos de que você está olhando para você. Né? Aí a mulher só se desliga quando está na exaustão. Só se desliga quando já não está mais conseguindo, aí se desliga, e às vezes aqueles momentos poucos de sono, né? E às vezes interrompido pela insônia, né? pela forma com que você escolhe dormir, também vai te trazer essa dificuldade no teu sono. Uma outra forma também de minimizar os riscos para sair dessa redoma é que elas são construídas por vínculos que às vezes fazem você se sentir menos. Preste atenção nos seus vínculos. Sabe, aquela mulher que te diminui, aquela pessoa que te dá uma palavra que não é uma palavra que poderia te acalmar, está sempre te diminuindo. Preste atenção nisso. Né? Será que não é a hora de você reavaliar quem você está escutando, quem você está convivendo, quem respeita o teu espaço, para que você consiga aí penetrar nesse momento do climatério menopausa um espaço melhor, um espaço que vai direcionar você conduzir, né, as tuas alterações físicas, os teus relacionamentos, não serem atropelados pelos sintomas que o qual você vem sentindo. E sempre buscar informação e acomodação, né? Porque muitas vezes o autocuidado ele pode ser um caminho até coletivo. Presta bem atenção quando a gente começa a otimizar esse autocuidado, se alguém da nossa convivência já não começa a se melhorar também. A alimentação que você começa a ingerir, o outro já está vendo o que você está fazendo, e aí você compra, acaba a outra pessoa também consumindo aquilo que você compra. Veja como ele também não prospera na tua vida familiar. É preciso aprender, reaprender e se sentir também cuidada pelos outros, se permitir ser cuidada pelos outros. Eu conto sempre uma história, né? Então a pessoa olha para você e fala assim: olha, mas como tá lindo essa sua roupa. Onde você escolheu, tão bonito. Ah, obrigada. Ah, eu tenho tanto tempo essa roupa. Tanto tempo eu tenho. Ah, hoje, puxa, seu cabelo tá tão bonito. Ah, você acha? Ah, é assim mesmo, não fiz nada nele. Então, assim mesmo. Isso é não se merecer. Quando alguém fizer um elogio, aceita o elogio, por favor.
Aceita o elogio. Não transforma esse elogio, né, em recursos que você não vai aproveitar, aproveita. E às vezes até se ele não foi muito bom, quem sabe também uma forma de você também olhar e valorizar e se permitir também se enxergar e até fazer algumas correções com esse elogio que não foi um elogio, que talvez tenha sido uma crítica. E quem convive com você conhece bem. E aí, se você aceitar a crítica, quem sabe também não é um momento de se enxergar e também partir para se oportunizar em processos de melhoria. Porque o merecimento que nós trabalhamos, né, que nós pensamos na mulher na menopausa, é aquele que você já tem. Precisa você reacender esse merecimento. E aí é só lembrar, porque a vida vai te fazer esquecer isso. Eu mereço. E quando você começa a agir o se merecer, mesmo sem ter certeza ainda de que você já conseguiu, você começa a dar os primeiros passos. E se você hoje se sentiu, né, que foi alguma palavra que te tocou para que você fortaleça esse interior, para se merecer nessa fase, porque você é capaz de sair dessa redoma. Seja muito bem-vindo, porque você é capaz de sair dessa redoma. Se alguma palavra fez sentido para você recuperar aí a tua saúde, a tua presença e a tua alegria de viver, isso também não é ilusão, é uma possibilidade. E essas possibilidades é que vai trazer para você esse novo caminho de merecimento, porque esse merecer está aí dentro de você. E aí, como é que eu aciono esse merecimento? Como é que eu aperto esse botão, já que eu não preciso conquistar, eu já tenho ele? Sim, você já tem. É óbvio para mim, vai ser óbvio para você também. Porque nós viemos dessa sociedade. E a Sylvia Plath, no livro Redomas de Vidro, ela começa a trabalhar a Esther e dizendo assim, ó, tem pressão social, tem sim pressão econômica, tem pressão política, tem pressão, eu vou dizer até farmacêutica, tem pressão alimentícia, vai ter pressão dentro de casa. Você vai se sentir numa redoma de vidro. Mas preste atenção, se eu não crio um mecanismo também para me enxergar e conseguir viver essa menopausa de uma forma justa, digna, equilibrada, porque eu não quero chegar no envelhecimento passando por situações que antes eu deveria ter evitado. Então, mulher, você não está velha na menopausa. Você não está velha. E a palavra velha, ela tem na sua composição, um peso. Um peso. Então, se você tem um objeto, né, seja ele qual for, vou utilizar esse, você tem um objeto, ele está aqui. Está novo? Tá. Mas o tempo que passar, ele vai ficar um objeto antigo e velho. Ele deixou de ser bonito por isso? Ele deixou de ser o que ele é? A estrutura dele não continua sendo a mesma. Não tem o mesmo valor, e talvez o valor seja até muito valorizado, porque passou a ser uma peça antiga. Então, o velho, ele não tem essa palavra, ela não é uma palavra para te deixar, tá velho. Gente, tá velho, olha isso. É a nossa cultura que faz que o velho, olha o velho de ontem para o velho de hoje. Olha as gerações de hoje que estão sendo encontradas. Olha o conflito de gerações, por exemplo, onde a gente tem a criança, o jovem, o adulto, o idoso novo, o idoso velho. Essas gerações nunca se encontraram, voltamos a ter o bisavô, não de forma precoce. Ah, bisavô 40 anos, bisavô 50 anos. Não, bisavô velho que está aí sendo valorizado na sua estrutura. Então, mulher, para a gente aqui finalizar e até trazer como uma forma de ver essa menopausa e não como
como velhas, né? Como envelhecer, e a gente vai ver que existe um processo de que nós estamos vivendo a menopausa e também tentando aí conduzir um envelhecimento lá na frente com mais proteção, com mais segurança, com mais equilíbrio nesse entender, porque tudo vai estar no que você entender, no que você trazer nesse momento para você, vai fazer toda a diferença lá na frente, você conseguir sair dessa redoma de vidro. Você consegue sair dela na perspectiva de que você tem condição de se reestruturar, de manter essa estrutura, né? Eu estava lendo ontem não era nem um artigo propriamente dito, era um livro sobre menopausa. E aí fazia uma citação nesse livro em que dizia assim, a menopausa, ela vai te trazer muitos desconfortos. E aí eu estava estudando esses desconfortos urogenitais. E um dos desconfortos que mais a menopausa pode trazer é o desconforto de você não querer se enxergar. Esse é o maior desconforto. E o fato de você não querer se enxergar, isso vai trazer uma repercussão muito grande. A gente vê, e eu já ouvi de muitas mulheres, né? A menopausa é doída, a menopausa é uma fase em que a gente não consegue processar, e a gente vai percebendo assim, olha, o que ela vai alimentando o pensamento de que a menopausa está fazendo com ela. E aí eu trago a seguinte reflexão, será que não é a fase do ouro? Será que não é o momento da gente parar e falar assim, olha, a partir de então eu vivia dessa forma e agora eu consegui ver, saindo dessa redoma, eu consigo ter um olhar próspero para o cuidar. E esse cuidar, ele não é só atividade física, ou exercício físico, ou alimentação. Esse cuidar, ele é um cuidar muito, muito maior que isso, porque nós não somos uma caixa de sintomas, como eu sempre falo aqui, em que você vai ao médico e resolve a tua menopausa. Então, como despertar o senso desse merecimento? Como sair dessa redoma de vidro e despertar esse senso de merecimento? Então, primeira coisa que eu sempre digo aqui, livre-se dessas culpas que nós arrastamos de muitos anos, né? Qualquer culpa. Coloca no caderno, estou livre de todas as culpas. Estou livre dessas culpas que eu tenho e dessas pressões que esse livro conta, que eu falei aqui no início da live. Se sinta no direito de sair dessas pressões. Escreva. A mulher na menopausa, ela precisa escrever. Ela precisa escrever. Ela precisa romper essa culpa e, além do mais, você quer ver um exemplo aqui real. Mulheres de 61 anos que caminha 10 minutos por dia, ela acaba falando assim, eu não imaginava que eu ia conseguir. Hoje, eu caminho 50 minutos. Porque eu comecei. Ela se deu a permissão de fazer. Permita olhar para as suas culpas. Permita olhar para o que passou como um amadurecimento, como aprendizado. E deixa o que passou e começa, a partir de hoje, a pensar nessa mulher. Nessa mulher, seja lá com 60, com 61, com 62, com 50 a mais. Começa a pensar, olha que eu já passei por tudo isso aqui, olha quanto aprendizado eu tive. Ninguém precisa te elogiar e nem falar, olha quantas coisas você fez, quantas coisas você conseguiu. A gente não precisa desse elogio para tomar a iniciativa de prosperar nesse novo caminho. E esse caminho é aquele caminho. O que importa é o que eu digo para o meu corpo. É o que eu estou vendo no meu corpo, é o que eu estou sentindo no meu corpo. Eu importo. Então, eu te desafio a você pensar dessa forma. Eu te desafio a você se dar a oportunidade de se merecer nessa fase do ouro, uma fase
tão elegante da nossa vida, em que a gente não deixou de ser jovem. A gente só traz uma estrutura muito significativa, realista, para viver essa nova jornada. Então, não importa o que já passou, importa o que hoje eu pretendo para a minha vida. Então, hoje eu posso até escrever no meu caderno. Hoje eu me cuido por quê? Por que hoje eu me cuido? Porque hoje eu estou tomando essa decisão de me cuidar. Escreve, porque se você não escrever e só pensar, você depois não vai ter o acesso de assuntos que você determinou para você. Então, eu, por exemplo, nunca cansei de escrever. Eu me cuido porque me amo. Eu me cuido porque eu entendo a importância do autocuidado. Essas palavras positivas vai trazer para você o merecimento, ativar esse merecimento. Eu me cuido por quê? Eu mereço ser cuidada por quê? E a partir de agora eu escolho fazer por quê? Porque se eu não tenho um direcionamento, se eu não tenho um propósito, como que eu posso articular dentro da minha mente esse merecimento? Como eu posso ativar? Porque eu tenho ele. Eu tenho esse merecimento. Eu não conquisto ele. Eu tenho. Eu preciso agir para que eu consiga chegar, né? E ter muita compaixão até com a resistência que eu tenho. Então, esse autocuidado feminino, essas pressões que nós sofremos nessa redoma, são desafios que nós temos que enfrentar. São desafios. Nada vai me acontecer. Eu só tenho que enfrentar. Só isso. E parece fácil, né? Parece fácil, não é? É isso que vai fazer a diferença na tua fase da menopausa. É você olhar agora para esses desafios e falar assim, eu já dei conta de tantas coisas. Eu dei conta do ciclo menstrual, eu dei conta de gestação, eu dei conta de uma puberdade. Eu sentia tantas coisas em todas essas fases da minha vida. E agora? Eu não estou conseguindo. E aí tem fundamento. Por que você não está conseguindo? Tem vários fundamentos nas pesquisas que trazem para a gente o avanço dessas mulheres, os sentimentos dessas mulheres, o porquê que essas mulheres estão vivendo dessa forma. Por que a mulher vai a um consultório médico, é recomendado tudo para ela sobre o tratamento de sintomas e muitas das vezes ela não alcança. Por quê? Porque ela vai procrastinar, porque ela não vai se achar merecedora, ou ela acha que aquilo que está acontecendo com ela, ela normaliza. Ela normaliza. Então, vamos dizer assim, se eu normalizar o que está acontecendo, se eu normalizar, eu vou deixar do jeito que está. Eu não vou abrir espaço para esse processo de melhoria, de me responsabilizar pelo tratamento íntimo das minhas curas. Eu não vou me responsabilizar pelo autocuidado que foi prescrito para eu fazer, porque quem já me segue aqui já conhece como fazer essa gestão do autocuidado, já entende esses pilares do autocuidado, já entende esse cuidar de si. E por que eu já sei de tudo isso, mas eu não consigo, às vezes, implantar na minha vida? Eu não consigo alcançar isso. Talvez você não esteja percebendo. E talvez você já tenha esse passo a passo e colocar em prática. É acionando esse botão do merecimento. E aí, por quê? Você pode hoje estar ferida, magoada, cansada, irritada, chateada, às vezes teve um atrito, às vezes teve alguma perturbação que te atropelou nesse processo, e aí você vai com tudo também, porque você está aí com todos esses sintomas ativados. E aí você pode muitas das vezes se emocionar, pode muitas das vezes chorar, pode muitas das vezes falar aquilo que você não gostaria de ter falado. E está tudo bem. E está tudo bem, só que é um processo, um mecanismo que você vai ter que ter também esse autocuidado. Volta atrás. Se permita voltar atrás. Se permita ir tirando, às vezes, a culpa diária. No sentimento de que você poderia ter conduzido melhor. Tira, devolve. Devolve.
Se eu respondi mal, olha, não gostei, foi ruim isso que eu falei, você me desculpa, eu não quero falar, não queria ter falado isso. Volta, volta atrás disso. Isso é você trabalhar o autocuidado. Porque o autocuidado não é só você ter saído para praticar o teu exercício e ter voltado. Ele continua no teu dia a dia. Ele continua, e aí você vê, né? Até mesmo aquela orientação de vigiar aquilo que você está falando, de vigiar aquilo que você está pensando também. Isso também é um autocuidado nesse período da menopausa. Então, é só preciso dar o primeiro passo. Nós já estamos aqui há 45 minutos, 40 minutos da live, e eu quero dizer para você, se ainda você não despertou esse senso de merecimento, se você, apesar de toda a construção de experiências que você tem aí, seja pela idade cronológica, seja pelos aprendizados que você passou por doença, doença na família, luto na família, ou até mesmo dificuldade nesse processo de desenvolvimento pessoal, eu quero te convidar para o Menopausa Sem Dor, onde falar de sintomas talvez seja o mais fácil na mulher na menopausa e até trazer os recursos para minimizar esses sintomas. Mas a gente está falando aqui que a mulher não é uma caixa de sintomas e nem uma cabeceira cheia de medicamentos. A mulher é muito mais do que isso. E quando ela aprende a enfrentar a menopausa, ela vai ter uma outra visão. Ela tem um quadro de lamúrias, ela tem aí uma trajetória, uma jornada para passar de muitos anos. Né? As pesquisas nos mostram que o período de perimenopausa até a chegada da pós-menopausa, a mulher enfrenta, a mulher brasileira, 7 anos de fogachos. Comum pelo nosso clima, comum. E aí a gente vê como é comum na nossa vida também. Porque, por exemplo, como é que eu trabalho os fogachos? Faço terapia de reposição hormonal. Só isso basta? Não. Eu tenho que diminuir a cafeína, que é o que eu gosto muito. Eu tenho que, às vezes, reduzir o uso de secador de cabelos, porque me aquece muito. Eu tenho que, às vezes, dormir com uma compressa gelada, porque vai me aliviar e eu não vou acordar durante a noite. E desde que eu iniciei meu quadro de perimenopausa, eu nunca acordei de madrugada. Nunca acordei de madrugada, porque eu preparo o sono. Esse é um autocuidado. Então, se olha os merecimentos aí diário, olha o autocuidado mental. Eu tenho que me preparar, porque se eu já sei que aquele alimento ele vai me trazer, ativar aquele sintoma, por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Se eu sei que a insônia vai me afetar, e vai afetar estatísticas de estudos em que vai falar para a gente o que a gente tem que fazer com a insônia, e no próximo live de aquecimento, para um outro lançamento do meu produto Menopausa Sem Dor, que eu já estou terminando de construir, esse foi o primeiro, já tem como trabalhar todos esses sintomas, cuidados com esses sintomas. Volto a dizer, ele é muito menos medicamentoso e muito mais de autocuidado. Mulheres que não optaram por tratamento hormonal ou não hormonal, e aí no Menopausa Sem Dor a gente também vai ter oportunidade de fazer essa escolha, porque comparando os fogachos na mulher brasileira, vai até os 70 anos de idade. Para pensar. Se a gente não souber se merecer, vai até os 70 anos do fogacho. A mulher brasileira, durante 7 anos, permanece de forma muito latente. Na mulher americana, de 3 a 5 anos. Né? Clima, pode ser clima, raça, alimentação, enfim. O fato é que nós estamos vivendo no Brasil, né? E como fazer para amenizar. Hoje eu já uso secador, né? Mais no friozinho do que no calorzinho. Por quê? Depois a gente explica aí como que ativa aí. Já se fala também para os fogachos, aqui já estamos no final da live, já estamos aqui até mudando o assunto, de um bloqueio nervoso para minimizar, né? Talvez as nossas netas, né? nossos
parentes, né? Mas lá na frente vão ter aí muito mais tecnologia. E só você fazer um bloqueio, nunca mais for gasto. Olha aí os estudos, né, da medicina se desenvolvendo aí. Precisava era a gente ter mulheres que quisessem desenvolver e colocar para frente essas pesquisas de duplo ensaio, que elas são mais importantes para a gente. Porque tudo que eu já estudei sobre terapias de reposição não hormonal são muito insignificantes ainda. Né? Podem ser paliar, mas ainda são muito insignificantes. Amanhã tem live 10 horas. Vamos continuar até a falar de merecimento, porque não deu para a gente falar muito nessa live, porque a live foi sobre a redoma. Eu espero que você faça inscrição para o Menopausa Sem Dor, você aí que já passou pela menopausa, que está aí na pós-menopausa principalmente, também tem novidade para você, tem coisas que você pode sim aprender, conhecer uma jornada diferente, saber que tem possibilidades para isso, tem inovação para isso. A inscrição, o nosso webinário será no dia 27, às 20 horas, eu estarei esperando por você. Convido as mulheres que convivem com você, que elas possam ter oportunidade, não só de entender que esse processo que nós passamos não é só um caminho medicamentoso, não é só um caminho medicamentoso, é um caminho de resultados que você tem que ter, que você tem que participar, né? Ser a protagonista da sua história, fazer uma história diferente, né? De levar mulheres a entenderem que é só uma fase, como todas as que nós passamos. E aí essa fase ela é atropelada pelo envelhecimento e pelas questões aí pessoais também de cada mulher. Então a gente vai cuidando aos poucos para ter um resultado lá na frente. E o mais importante, a gente já começa a ver esses resultados, a gente já começa a prosperar, né? Eu digo na vida, porque a mulher que consegue, né, minimizar todos os seus riscos, seja ele de qualquer forma, ela já está aí prosperando para uma vida melhor. Um ótimo sábado para você. Essa live vai ficar na grade do perfil, no feed. Se você que chegou depois, pode ouvir depois com calma, com atenção, para que você possa ter um outro ponto de vista focado nessa redoma que a gente vive de pressões sociais, né? Econômicas, familiares, mas que a gente pode sim sair dessa redoma e ter uma vida muito melhor.